Olá pessoal, eu sou o professor Nivaldo Galvão, do canal Energia Matemática. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Antes pessoal, queria pedir para vocês, quem gostar do vídeo, dar um joinha e se inscrever no canal. O tema da nossa é multiplicação de frações e eu preparei uma regrinha de sinal que eu acredito que vai ajudar bastante o estudante quando vai usar uma situação como multiplicar frações, números inteiros. Então, como que é essa regrinha? O nosso olhar ele vai ser sempre no sinal negativo, no sinal de menos que vai nos importar. Professor, e o sinal de mais? Eu nem conto ele, tá? Vou contar sempre os sinais negativos. Então, se eu contar os sinais negativos do cálculo e for uma quantidade par, eu ponho mais no resultado, ou não coloco sinal nenhum, tá certo? O sinal positivo não é obrigatório eu colocar. E eu conto os sinais de menos numa conta. Vamos supor que deu 3 sinais de menos, 3 é ímpar. Então, quando a quantidade de menos for ímpar, o sinal do resultado vai ser o quê? Negativo, tá? Vamos entender melhor através de uns exemplos. Ó. Aqui no exemplo A, nós temos aqui 1/3 vezes 2 vezes 1/4. Então, no primeiro momento, antes de mais nada, eu vou colocar o sinal no resultado. Vou fazer a regrinha de sinal. Depois que eu fizer a regrinha de sinal, eu esqueço o sinal dos números, porque eu já acertei o sinal mesmo. O que importa nesse primeiro momento é fazer a regra de sinal. E como que é a regra? Vamos contar quantos sinais de menos tem a conta. Note que nesse exemplo A não tem nenhum sinal de menos. Nenhum. Tem 0 sinal de menos. 1/3 é positivo, 2 é positivo, 1/4 é positivo. Então não tem sinal de menos, tem 0, não tem 0 sinal de menos, 0 é par. Então o resultado vai ser positivo. Eu coloquei o sinal de mais no resultado. Mas note, pessoal, que o sinal de mais, né, depois, mais adiante, eu não vou colocar mais, porque o sinal de mais não é obrigatório colocar, nem precisa. Para facilitar esse cálculo, eu vi que esse 2 aqui que está no meio é o número inteiro. Eu vou colocar em forma de fração. Como assim? Embaixo do traço, eu vou pôr um tracinho e sempre embaixo é o número 1 quando tiver vazio. Então, para multiplicar frações, é bom você preencher sempre com o número 1 quando o número não tem denominador. Percebeu como vai ficar? Certo, já coloquei o número 1 embaixo do 2. Então, ficou assim. Como que eu multiplico frações? Pessoal, a carinha que forma, lembra que formam as carinhas? Na adição e subtração da aula passada, a carinha, lembra como que era? A carinha eu multiplicava em forma de x e também multiplicava os denominadores, formando um sorrisinho aqui embaixo. Ó. Essa carinha, lembra que eu falei que só serve para a conta de mais e a de menos? Quem não assistiu a minha aula de adição e subtração de frações, pessoal, vale a pena ver. Você agiliza o cálculo, você faz a adição e subtração de frações em menos de 10 segundos. Você faz rapidinho usando essa carinha aqui, esse esquema que eu fiz aqui. Já a carinha que forma na multiplicação é mais fácil. Você vai multiplicar em linha reta, ó, dessa maneira assim, ó. Então, essa carinha, ela só serve para conta de vezes, quando eu vou multiplicar frações. Então, como que eu vou fazer? Percebe aqui no exemplo. Ó, vou multiplicar em linha reta os números que estão em cima do traço, chamado de numeradores. 1 vezes 2 dá 2. E 2 vezes 1, 2. Achei o número de cima, olha como que é rapidinho. O número embaixo do traço, chamado denominador. Vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Então, achei 2 dozeavos. Sempre eu tenho que se perguntar, será que esse resultado dá para simplificar? Será que dá para deixar mais simples esse resultado? Assista a minha aula de simplificação de frações. Aqui não vou explicar como simplifica, porque tem uma aula no canal de simplificar frações. Aqui eu vou simplificar por 2. Eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. Ficando a resposta final, 1/6.
Note esse segundo exemplo. Nós temos, vamos pôr a regrinha de sinal primeiro. Como que é a regrinha? Eu vou contar quantos sinais de menos tem. Nosso olhar é sempre no sinal de menos. Nunca esqueça, em primeiro lugar, fazer a regra de sinal da multiplicação, para poder colocar aqui no resultado. Eu tenho 2 sinais de menos, 2 é par. Vai prevalecer essa parte aqui de cima. Quando a quantidade de menos for uma quantidade par, eu ponho positivo no resultado, ou não preciso colocar. Então, já acertei o sinal, já sei que é positivo. Não vou me preocupar mais com o sinal. Eu vou preencher aqui embaixo do 5, que eu vi que não tem denominador aqui embaixo. Eu sei que é sempre número 1. Olha lá. Eu coloquei o sinal de mais aqui, mas não é obrigatório, né? Porque o sinal de mais você pode até esquecer. Bom, já acertei o sinal, já sei que é positiva a resposta. Vou multiplicar aqui em linha reta os números de cima, sem me preocupar com o sinal. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5. Embaixo agora os denominadores, em linha reta. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1. Formou a fração 10 vinteavos. Eu simplifico agora por 10. Professor, como você descobriu esse 10 aí? Assista a minha aula Simplificação de Frações. 10 dividido por 10, 1. E 20 dividido por 10, 2. Ficando, resposta final, 1/2. Terceiro exemplo, pessoal, exemplo C. Primeiro lugar, como sempre, regrinha de sinais. Vou contar os sinais de menos. Note que nesse exemplo C eu tenho 1, tenho 2 e tenho 3 sinais de menos. 3 é ímpar. Toda vez que a quantidade de menos for ímpar, o que tem? Resultado negativo. Eu vou pôr menos no resultado, só que o menos eu não posso esquecer. Olha lá, já coloquei o menos aqui no resultado, porque eu não posso esquecer do menos de jeito nenhum. Se eu esqueci, eu errei toda a conta. Agora eu vi que o 3 não tem denominador, é sempre 1. Vou preencher. Ficando assim. Bom, eu já acertei o sinal, já sei que fiz a regrinha, já sei que tem 3 sinais de menos, 3 é ímpar, resultado negativo. Já pus o menos aqui e não esqueci. Então, não vou nem olhar mais para o sinal aqui nas contas, nem olho mais. Vou multiplicar em cima, deu 6. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Embaixo a mesma coisa. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 1, 7. Ficou menos 6 sétimos. Essa aqui não dá para simplificar. Professor, como você sabe? Assista a minha aula de simplificação de frações. Você vai ver que não vai dar para simplificar. Lá tem um exemplo. Como que eu sei que uma fração não dá para simplificar? Tá? Essa aí não dá porque esses números são números primos entre si. Números primos entre si é quando o MDC é 1. Você vai ver na minha videoaula lá que como que eu acho o MDC na simplificação de frações, tá certo? Vamos para o nosso último exemplo. Então tá assim, ó, 3/5 de 503 deputados. Então, pessoal, em atividade que envolve pessoas, no caso aqui são deputados, eu não vou simplificar a fração. Tá? Sempre vou terminar numa divisão, esse cálculo aí. Se não der divisão exata, eu faço uma aproximação. Mas eu não vou simplificar, tá? O resultado não pode ser em forma de fração aqui, porque se trata de ser humano, de pessoas. Então, eu não vou fracionar o ser humano. Eu vou fazer a divisão, tá certo? Pessoal, olha só o D aqui. Ó. Isso aqui, na língua portuguesa, é uma preposição. Na matemática, essa preposição corresponde ao sinal de vezes. Tá certo? Então, toda vez que você vê essa preposição aí, já lembra que corresponde a multiplicação. Então, essa preposição corresponde ao sinal da multiplicação. Então, vai ficar 3/15 vezes 15 dessa maneira. Eu vi que o 15 vezes 3 não tem número embaixo do traço, né? Tá vazio aqui embaixo. Ó. Eu preencho com 1. Agora eu multiplico, como sempre, que eu vi que é fração, em linha reta. 3 vezes 513. 1539. Faço o mesmo com os denominadores. 5 vezes 1. 5 vezes 1.
Então, pessoal, como eu falei, aqui eu não vou considerar fração, não vou tentar simplificar, não vou fazer nada. Eu vou fazer uma divisão aqui. Nada de tentar simplificar, tá certo? Como que eu faço a divisão? Do 1539 dividido por 5. 1 é menor que 5, então eu vou pedir ajuda para o do lado aqui, ficou 15. 15 é maior que 5, dá para dividir. Eu vou usar 3, 5. 3, 5 dá 15 certinho. Então vai sobrar 0 de resto. Vou baixar o próximo número. Pessoal, olha o que vai acontecer agora. O próximo número que eu baixei é 3. E eu vi que formou 0,3 aqui embaixo. 3 é menor que 5, não dá para dividir. Então toda vez que acontecer isso numa divisão, você abaixar o próximo número e formar um número menor do que o da chave, eu coloco 0 no resultado, que é o quociente, chamado quociente, o resultado da divisão. Depois que eu pus o 0, eu abaixo o próximo algarismo, que é o 9, formando 39. Agora sim, 39 é maior que 5, dá para dividir. Na tabela do 5, chega mais perto do 39, é o 35, que é a linha 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35. Para 39, sobram 4. Pessoal, vamos aproximar uma casinha depois da vírgula. Professor, como que eu faço isso aí? Ó, não tem mais número para baixar? Como que eu faço? Não tem mais número aí, ó. Para baixar, como que eu continuo a divisão? Sempre se continua colocando um zerinho aqui no resto, dando uma força para o 4, porque o 4 é menor que 5. Aí você coloca um 0. E esse 0 você coloca aqui, você é obrigado a colocar uma vírgula no resultado. Então, o primeiro 0 você coloca aqui, não esqueça de pôr vírgula. Agora dá para dividir. 40 é maior que 5. Na tabela do 5 tem 40, que é 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. Para 40 sobra 0. Deu 307,8. Não é essa a resposta que eu coloco aqui, tá, pessoal? No resultado. Não é essa a resposta que vai vir aqui no resultado. Tá certo? No resultado, eu coloco o quê? Eu coloco, pessoal, um sinal chamado-se aproximadamente, que é o igual com o tio aqui em cima. Dessa maneira, esse nome desse sinal aqui é aproximadamente. Então, esse número eu vou arredondar, porque eu não posso considerar um número decimal quando se trata de pessoas, que no caso aí são deputados. Eu vou arredondar. Como depois da vírgula passou de 5, eu vou aplicar uma regra de arredondamento de números, que diz assim, que depois da vírgula, quando for 5 ou maior ou mais que 5, eu aumento esse número aqui, ó, 307,8, eu vou aumentar para o próximo inteiro, que é o 308. Depois do 307 é o 308. Então a resposta, 3/5 de 513 deputados é aproximadamente 308 deputados, tá certo? Então, resposta da questão, 308 deputados. Pessoal, esse é o tema da nossa aula hoje, multiplicação de frações. Joinha, o professor Nivaldo agradece, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.